E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. E a pergunta de hoje é: Deus Pai é maior do que Jesus? Geralmente algumas pessoas no nosso grupo do WhatsApp entram com essa questão. Eles usam João capítulo 14, versículo 28 para dizer que Jesus é inferior ao Pai. O Deus Filho é inferior ao Deus Pai. Vamos ler o texto aí. Ouvistes o que eu vos disse: irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Será que esse texto está realmente ensinando que Jesus não é Deus? Porque se Jesus for inferior ao Pai, então ele não pode ser Deus Todo-Poderoso. Fica a pergunta: o Deus Pai é maior do que Jesus? Bom, realmente se o Pai é maior do que Jesus, ele não pode ser Deus Todo-Poderoso, né? E se confirma o que dizem alguns, que Jesus é um Deus menor, como Hércules, como esses semideuses gregos. Será que João 14, 28 diz isso mesmo? As pessoas não aceitam, muitas delas não aceitam a doutrina da Trindade por não entendê-la completamente. Agora eu faço outra pergunta. Quem somos nós para entender Deus 100%? Vamos ao texto. Esse texto aí, ele trata do discurso de Jesus, de sua despedida e ida para o Pai, e também de sua volta. Mas o que interessa é que aqui em João 14, Jesus não está dizendo que o Pai é Deus e ele não. Não. Ele não está afirmando que o Pai é maior do que ele em essência, em natureza, em caráter. Certo? Pois Jesus é igual ao Pai. Lá em João 10:30 ele diz: eu e o Pai somos um. Lá em João capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o texto de João 14, 28? Será que é um erro esse texto? Será que esse texto foi colocado aí sem propósito? Não, de maneira nenhuma. Então Jesus era menor na condição de Messias, mas era igual na condição de Deus. O texto aí de João 14, ele fala de função do Filho como Messias durante o seu ministério terreno, e não de sua natureza, de sua essência, de seu caráter, que é totalmente divino. Eu acho que eu soube me explicar direito, né? Jesus tem a natureza divina. De forma semelhante, também nós dizemos que o presidente do país é maior do que os demais cidadãos, é maior do que eu, maior do que você. Não por causa do seu caráter, porque ele é um ser humano como eu, mas por causa de sua posição. Ele é o presidente do país, não é isso? Então, da mesma forma, Jesus, na condição de Messias, ele se sujeitou aos pais terrenos. É o que nós vemos em Lucas 2:52. E o versículo 51 diz assim: e ele desceu com seus pais indo para Nazaré, e obedecia a eles. E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Obedecia a eles. Jesus também, em sua função de Messias, se fez carne, habitou entre nós como homem. Ele também obedecia a seus pais. Ele sujeitou aos seus pais terrenos. Ok? Jesus também fez-se inferior aos anjos. É o que nós vemos lá em Hebreus capítulo 2, versículo 7 e versículo 9. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Aqui também no versículo 9.
Vemos, porém, que Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Então, Jesus, em sua função como Messias, ele foi feito um pouco menor que os anjos. O Deus que se fez carne. Então, em função, ele é menor do que o Pai. Mas em natureza, ele carrega a natureza divina. Então é nesse sentido que o Pai é maior do que o Filho. Em função, em ofício, em posição. Mas não em essência, em natureza e em caráter. Em natureza, em essência e em caráter, o Filho é igual ao Pai. No próprio texto de João, nós podemos ver que Jesus quase foi apedrejado pelos judeus por se fazer igual a Deus. Vamos ler lá, João capítulo 5, versículo 18 e 19. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringiu o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho também faz. Então, Jesus aqui, nós podemos ver que Jesus quase foi apedrejado por se fazer igual a Deus. Então não é nós, não é a religião, não é os trinitários que fazem Jesus igual a Deus, mas ele mesmo se fez nesse texto aqui, porque ele era igual a Deus. Igual em essência, em natureza, em caráter. Porém, ele era menor em função, ofício e posição. É importante também nós atentarmos para o texto de Filipenses capítulo 2, versículo a partir do 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ok? Então, ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas ele se esvaziou a si mesmo. Ele mesmo tomou fez essa escolha, de se esvaziar para viver como humano, morrer como humano, mas ressuscitar como Deus, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É isso aí, pessoal. Aos poucos nós vamos trazendo mais vídeos sobre essa heresia destruidora que nega a divindade do Deus Filho. E se inscreva, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, de dar o seu like aí, apertar o sininho. E se lembre que a crença na doutrina da Trindade, sem ela, não há salvação. Porque ela é uma doutrina fundamental da fé cristã. Se você ainda não crê na Trindade, estude, ore, peça a Deus orientação, porque é uma doutrina fundamental da fé cristã. Deus abençoe a todos e até a próxima.